Olá, meus amores, bom dia novamente. Agora a gente vai dar continuidade após a nossa correção, a nossa explicação. A gente vai estar vendo hoje divisão com números decimais, ok, meus amores? Então vamos aqui. Aqui, para a gente entender, a gente vai começar com um exemplo bem simples, né, de divisão. Cláudio comprou 17 metros de corda e vai dividi-los em 5 partes iguais. Então, o Cláudio tem 17 metros de corda, quer pegar esses 17 metros e dividir em 5 partes iguais, ok? Então, qual será a medida de cada pedaço de corda? Para responder essa pergunta é bem simples, né, gente? Basta, já tá dizendo que ele vai dividir em 5 partes iguais. Então, basta a gente pegar 17 e dividir por 5, não é isso? Inicialmente, dividimos 17 unidades por 5. E assim, obtemos 3 unidades e sobram 2. Então, vamos lá. Então, armamos aqui a continha, 17 dividido por 5. Então, vou pensar em um número que multiplicado por 5 vai dar próximo de 17, já que não tem como dar 17. Então, se eu pensar no 2, dá 10, fica muito longe. Se eu pensar no 3, dá 15. Se eu pensar no 4, dá 20. Então, o mais ideal seria o 3, né? Que fica mais próximo. Porque o 4 passa e o 2 é muito longe de 17, né? Então, 15 é o mais próximo. Então, 3 vezes 5, 15. Então, você vai colocar 15 menos 17. 15 para 17 sobra 2, né? 15 para 17 sobra 2. Então, você tem 3 unidades e sobraram 2 unidades. E aí, como é que você vai fazer, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar a nossa divisão. O que a gente vai fazer? A gente vai trocar 2 unidades que sobraram por 20 décimos e vamos colocar uma vírgula no quociente para separar a parte inteira da parte decimal. Então, eu vou trocar 2 unidades por 20 décimos. Quando eu faço isso, que é trocar essas 2 unidades por 20 décimos, é acrescentar um zero na frente do 2. E quando eu fizer isso, eu acrescento uma vírgula na frente do 3. Isso é, eu vou estar separando a parte inteira da parte decimal, ok? E agora? Agora eu vou pensar em um número na qual eu vou multiplicar o 5 e vai dar 20. Então, é quem? O 4, né? 4 vezes 5, 20, não é isso? Então, 4 vezes 5, 20. 20 para 20 sobra 0. Então, eu descobri em quantos pedacinhos, né, eu devo cortar, né, essa corda. Cada pedaço tem que ter 3,4 metros, tá bom? Cada pedacinho, 5 pedacinhos vão ter 3,4 metros. Então, observe que, ó, quando é que eu vou ter um resultado, na qual esse resultado, ele vai ser um número decimal, ou seja, um número com vírgula, que tem uma parte inteira e uma parte decimal. Quando eu for resolver a minha operação de divisão e sobrar um resto, que não pode ser dividido por 5, ó. Porque no caso aqui o resto foi quem, ó? O resto foi 2. 2 divide 5? Não, né? Você não consegue pensar em um número que multiplica o 5, que vai dar 2. Então, o 2 não é divisível por 5. 2 não divide 5, ok? Não dá para dividir 2 por 5. Então, você tem que pensar em um método para poder resolver. Então, qual é o método? É você transformar essas unidades em décimos, ou seja, acrescentar um zero na frente do 2. Quando você faz isso, você tem que colocar uma vírgula no seu quociente. E agora você continua normal. Qual o número multiplicado por 5 que dá 20? 4. 4 vezes 5, 20. 20 para 20, sobra 0. Simples assim. Em algumas divisões com números naturais, não é possível obter um resto zero. Então, em algumas divisões, tá? Não é possível obter o resto zero, como foi no caso do exemplo anterior.
Observe a situação ao lado, tá? Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Como vamos repartir igualmente estas 4 maçãs entre nós 3? Então, eu quero dividir 4 maçãs igualmente para eles 3, tá? Então, qual vai ser a divisão? 4 dividido por 3. Essa é a nossa divisão. Então, vamos lá. Nós vamos pegar 4 unidades e dividir por 3. Então, 4 dividido por 3. O número que eu vou multiplicar por 3, que vai dar próximo de 4. 1, né? 1 vezes 3, 3. 3 menos 4, 1. Sobrou 1. 1 é divisível por 3? Não, 1 não divide 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar uma unidade por 10 décimos, que é acrescentar o 0 na frente do 1 e colocar a vírgula no quociente, na frente do 1 que está no quociente. Colocar o 0 na frente do resto que está aqui, colocar a vírgula abaixo do quociente, à frente do quociente. Então, agora, eu tenho 10 dividido por 3. Quanto que eu multiplico 3 que dá próximo de 10? 3, né? Ó, 3 vezes 3, 9, dá bem próximo de 10. Subtrai, sobra 1, né? 9 para 10 é 1. Então, ficou 1 novamente. E agora? Você vai trocar uma unidade por 10 décimos. Como já tem a vírgula, não precisa você colocar a vírgula novamente. A vírgula já tá. Você só ia colocar a vírgula se ela ainda não estivesse aqui. Só acrescenta o 0, sem problema nenhum, porque a vírgula já está aqui. Vai ser o 3 novamente, não é isso? Aí vai dar 9. 9 menos 1, 9 para 10, 1. Então, vocês vejam que vai ficar se repetindo sempre 1. Eu vou acrescentar o 0 aqui, vou colocar o 3 aqui. Vai ficar sempre se repetindo. Que o resto aqui vai ser sempre 1 e o 3 vai ficar se repetindo, se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, nesse caso, em que o 3 fica se repetindo várias e várias vezes, tá? Eu digo que eu tenho aqui uma dízima periódica. Dízima periódica. E o que é isso, essa dízima periódica? Essa dízima periódica, ela tem um algarismo que se repete. No caso aqui, ela tem um período. Esse período é o algarismo que se repete. Que é o algarismo que se repete? 3, 3, 3, 3. Aí eu chamo isso aqui que está se repetindo, no caso, esse algarismo que está se repetindo, que é o 3, eu chamo ele de período, tá? Período. Porque ele está se repetindo. Então, eu tenho uma dízima periódica. Por que eu tenho uma dízima periódica? Porque o 3, ele vai sempre se repetir. Se eu continuar fazendo essa divisão aqui pro resto da minha vida, eu vou conseguir, como um resultado aqui no consciente, sempre acrescentar um 3. E aqui no meu resto, vai sempre sobrar resto 1. E eu nunca vou conseguir chegar ao final dessa operação, tá? Então, eu digo que eu tenho aqui uma dízima periódica, na qual não é possível determinar, né, o final dessa operação. Sempre vai sobrar resto 1 e sempre ao quociente eu vou acrescentar o 3, ok? Então, eu tenho aqui um período, e o período é caracterizado pelo algarismo que se repete. No caso, que é o algarismo que se repete, é o 3, tá? Então, eu tenho uma dízima periódica, e aí eu chamo essa parte aqui de período, que é o algarismo que se repete, ok? Que essa dízima periódica, ela também pode ser representada da seguinte forma: 1, o período. Quem é o período? 3. Aí, em cima do 3, para não ficar repetindo ele um montão de vezes, eu coloco esse tracinho aqui. Então, quando você vê algo desse tipo assim, 1,3 tracinho em cima, é porque você tem uma dízima periódica. Ou algo do tipo assim, 1,2/2. Então, aqui eu tenho uma dízima periódica. Sempre que você vê isso, você tem uma dízima periódica, tá bom? Lembrando que aqui, ó, eu só tenho o algarismo 3 que está se repetindo. Mas poderia ser que eu tivesse 2 algarismos se repetindo. Por exemplo, tá? Por exemplo, eu poderia ter aqui se repetindo o 3 e o 2, tá? Eu poderia ter 1,32, 32, 32, 32, 32, ok? Aqui é formado por um único algarismo que se repete, mas eu poderia ter 2 algarismos repetindo. No caso aqui, poderia ser o 32, 32, 32, ok? Aí, quem seria o meu período? Seria o 32, que está se repetindo. Aqui, no caso, o meu período é o 3, que se repete,
Então, o meu período aqui, no caso, seria o 32, ok, meus amores? A tia vai fazer pra vocês, aqui com vocês, tá? Uma das questões que vai pra casa, que é o item A, tá? A divisão do item A. Observe que aqui eu tenho um número natural e aqui eu tenho um número natural. Foi o primeiro exemplo que a gente teve, que era o exemplo da corda, tá? Dividir a corda em 5 partes iguais. Então, aqui eu tenho divisão de 2 números naturais, tá? Divisão de 2 números naturais. Então, a tia vai fazer aqui com vocês. Então, vai ficar 8 dividido por 5, ok? Quanto vezes 5 que vai dar próximo de 8? Se eu fizer por 2, vai dar 10, passa. Então, eu vou fazer por 1, né? 1 vezes 5, 5. Subtrai. 5 para 8, 3. 3 não divide 5. Então, eu tenho 3 unidades e eu vou trocar ela por 30 décimos. Como é que eu trocar por 30 décimos? Acrescentar um zero na frente do 3, no resto, e acrescentar a vírgula na frente do quociente. No caso aqui, é uma unidade inteira. Então, agora eu vou pensar no número que eu multiplico por 5, que vai dar 30, que é quem? O 6. 6 vezes 5, 30. 30 para 30, 0. Então, terminei. Qual é o resultado? 8 dividido por 5 é igual a 1,6. Ok, meus amores? Então, o item A já está respondido. Então, vocês já podem até fazer aí, tá bom? Como a gente já viu a divisão de número natural por um número natural, agora a gente vai estudar a divisão de um número na forma decimal por um número natural. A gente viu a divisão de um número natural por um número natural. O que é um número natural? É um número inteiro, aquele número que não possui vírgula. Agora, a gente vai ver a divisão de um número na forma decimal, aquele número que possui vírgula, por um número natural, aquele que não possui vírgula. Então, vamos ao exemplo. Leia as informações. O tamanho de um televisor é determinado pelo comprimento de sua diagonal visual, geralmente dado em polegadas, ok? E um visor de LED de 32 polegadas indicado por 32 polegadas. Por exemplo, a diagonal visual, na verdade, tem um comprimento de 81,28 centímetros, ok? Após termos obtido essa informação, podemos calcular quantos centímetros corresponde uma polegada. Eu já sei que a TV tem 32 polegadas, que a diagonal dessa TV é indicada por 81,28 centímetros. Para me descobrir o valor correspondente, né, a cada polegada, o que que a gente vai fazer? A gente tem uma divisão de um número com vírgula, ou seja, um número decimal. Então, o intuito é a gente eliminar a vírgula desse número. Como é que eu faço para me eliminar a vírgula de 81,28? Para me eliminar essa vírgula, eu vou ter que andar 2 casas para minha direita, não é isso? Aí a vírgula vai ficar bem aqui. Eu elimino a vírgula. Mas o que é andar 2 casas para minha direita? É multiplicar por 100. Não é isso, ó? O 100 implica que eu vou andar 2 casas decimais para minha direita. Multiplicar por 100. Então, eu vou multiplicar 81,28 por 100. Toda vez que você tiver a divisão de um número decimal por um número natural, você tem que eliminar a vírgula primeiro antes de fazer a divisão. E o que é eliminar a vírgula primeiro? É multiplicar esse número por 10, por 100, por 1000, por 10.000, dependendo da necessidade do número, ok? Se você anda 2 casas para a direita no seu número, que está aqui para ser dividido, você vai também fazer a mesma coisa com um número na qual vai ser dividido por ele. No caso aqui é 32. Então, você também vai multiplicar, tá? O 32 por 100, tá? Então, você vai fazer agora a mesma coisa com 32. 32 vezes 100, ok? Faz a mesma coisa. Então, vamos ver quais são os resultados. Aqui, eu já sei que eu vou andar 2 casas, a vírgula vai ficar aqui. Então, vai ficar 8.128. 8.128. Dividido, agora 32 vezes 100. Basta você repetir o 32 e acrescentar 2 zeros na frente. 1, 2.
dividido por 3.200. Então, você tem 8.128 dividido por 3.200, ok? Então, é essa a sua divisão. Aí, vamos aqui, antes de começar a divisão, ver só essa observação aqui, ó. Como o dividendo possui duas casas decimais, ó, dividendo aqui, ó, dividendo. E aqui, a gente tem quem? O divisor. Tá? Dividendo e o divisor. Como o dividendo possui duas casas decimais, multiplicamos o dividendo e o divisor por 100 para eliminar a vírgula. Então, se você multiplicou o dividendo por 100, o divisor também deve ser multiplicado por 100. Se fosse ao contrário, tia, se você tivesse multiplicado o divisor por 100, o dividendo também teria que ser multiplicado por 100, ok? De modo geral, caso o dividendo possua 2, 3 ou 4 casas decimais, devemos multiplicar o dividendo e o divisor por 10, por 100, por 1.000, por 10.000 e assim respectivamente. Foi o que a tia disse, ó. Você vai multiplicar sempre para eliminar a vírgula antes de iniciar a multiplicação, de acordo com a quantidade de casas. Como é que eu sei, tia? Basta você contar, ó. Após a vírgula, quantos números você tem? 2. Então, você tem que andar 2 casas decimais. Dar 2 casas decimais é multiplicar por quanto? Por 100. Como é que eu sei que eu tenho que multiplicar por 100? Porque o 100 é composto por 2 zeros na sua formação, depois do 1. E é o número da base decimal, ok? De base 10. Então, vamos lá para efetuar a nossa divisão. Então, vou ficar com 8.128 dividido por 3.200. Então, eu vou pensar no número na qual eu vou multiplicar 3.200, que vai dar próximo de 8.128. Então, por 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 3, 6. E aí, eu vou subtrair. 0 para 8. Então, vai ficar 0 para 8, 0. 0 para 2, 2. 4 para 1 não dá, pega emprestado, aqui fica 7, aqui fica 11. 4 para 11, 7. 6 para 7, 1. Então, vou ficar com 1.728. 1.728 não divide 3.200. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o 0 ao meu resto e acrescentar uma vírgula na frente do quociente. No caso aqui, na frente do 2, ok? Então, vou pensar no número agora que eu multiplique 3.200, que dá 17.280, ou próximo. Então, vai ser 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0, tá? 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 17. Então, você subtrai. 0 para 0, 0. 0 para 8, 8. 0 para 2, 2. 7 para... 17 para... Opa, bem aqui. Só uma correção bem aqui, tá, gente? Ó, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. Eu tinha colocado 17. Então, 6 para 7, 1. E 1 para 1, 0. Então, fica 1.280. 1.280 não divide 3.200, porque ele é menor. Então, vou acrescentar o 0 ao meu resto. E como eu já coloquei a vírgula, não preciso mais colocar a vírgula aqui, tá? Então, só vou resolver. O número que eu multiplico 3.200, que vai dar 12.800. No caso, é 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Subtraindo, o resto vai ser 0, ok? Então, portanto, cada polegada corresponde a 2,54 centímetros. A gente vai fazer aqui um exemplo aí na página 138, item D, tá? Eu tenho um número
decimal dividido por um número natural. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é eliminar a vírgula. Vamos ver quantas casas decimais a gente tem. 1, 2, né? Então, a gente vai eliminar as casas decimais. Então, vai ser multiplicando por 100. Então, se eu faço no dividendo, uma multiplicação por 100, eu faço no mesmo com o divisor. Então, multiplicando por 100, vai ficar 873. 873 dividido por 3 vezes 100, 300. Ok? Vai ficar 873 dividido por 300. Então, agora eu vou pensar no número que eu multiplico o 300, que vai dar próximo de 873. Será o 2, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. Se eu fizer por 3, dá 900, então passa. Subtraio. 0 para 3, 3. 0 para 7, 7. 6 para 8, 2. Então, fica 273 dividido para 300. Não é possível dividir 273 por 300, porque 273 é menor que 300. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar o 0 ao meu resto e colocar a vírgula no quociente. Ok? Por quanto que eu multiplico 300, que dá próximo de 2.730? Por 9, né? Ó, 9 vezes 3, 27. Então, 9 vezes 0, 0. 9 vezes 0, 0. 9 vezes 3, 27. Subtrai. 0 para 0, 0. 0 para 3, 3. 7 para 7, 0. E 2 para 2, 0. Sobra 30. 30 não divide 300. Então, eu vou acrescentar o 0 no meu resto. Não preciso colocar vírgula, porque eu já tinha colocado anteriormente. E vou resolver. 1 vezes 300, 300. 300 menos 300, 0. Então, cheguei ao resto zero. Então, finalizei a minha divisão. Então, isso quer dizer que 8,73 dividido para 3 dá 2,91. Ok, meus amores? Então, assim a gente finaliza a nossa explicação de hoje. Qualquer dúvida, vocês chamam a tia no privado. Beijos, tchau, tchau!